Bom dia o pessoal do YouTube, bom dia o pessoal do TikTok. Hoje vamos conversar sobre benefícios do autista. Então, se você tem algum filho, tem algum conhecido que tem problema, alguma deficiência intelectual, se tem autismo, chama ele aqui para essa live, para esse conteúdo que aqui eu vou entregar ouro para vocês. Tá? Como vocês vão fazer para encaminhar esse benefício, como a gente tem que, quais os requisitos necessários para realmente vocês conseguirem esse benefício assistencial para pessoas portadoras de autismo. Então vamos lá. Primeiro vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Daniela Rocha, sou advogada, especialista em aposentadoria, revisão de aposentadoria e hoje nós vamos conversar sobre esse assunto muito importante. Bom dia, Douglas. Bom dia, Dona Regina. Hoje nós vamos falar sobre benefício assistencial para pessoas com autismo. Bom dia, Dona Raquel. Bom dia, Dona Regina. Se possível, compartilha essa live com mais amigos, com mais conhecidos de vocês que estejam passando por essa situação de ter alguém com deficiência na família e não procurar esses recursos. Então, nós vamos compartilhar esse conteúdo. Bom dia, seu Luiz, seu Laerte, seu Lázaro. Seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Seja muito bem-vindo você que está aqui nos prestigiando. Quais são os direitos dos pais de filhos autistas? Quem que tem problema, até se alguém que tiver algum problema como esse, deixa aqui nos comentários para a gente dar um direcionamento personalizado. Então, quais são os direitos de quem tem filho autista? O primeiro direito é a redução de carga de trabalho. Então, você pode ter uma carga de trabalho reduzida em até 50%. Em função da deficiência do seu filho. Então, todos os pais, servidores públicos têm direito a essa redução de 50% na carga horária em função do filho ter autista. Seu Edmilson, seu Mário, seu Paulo, seu José, muito obrigada. Claro que essa redução, ela é para funcionários públicos, daí tem que pedir essa redução, tem que mandar um formulário para o setor onde você trabalha para pedir, essa dispensa nessa carga horária. Além disso, pessoa com deficiência tem vagas diferenciadas, Vaga de estacionamento. Claro que é interessante que você solicite um cartão, esse cartão para vocês colocarem no carro. E esse cartão com adesivo, quando vocês forem estacionar, fica mais tranquilo e não tem perigo, de alguém vir dizer, vocês estão estacionados num lugar que é destinado para deficiente. O que precisa para solicitar esse cartão para vagas de deficiente? Documento de identidade, com foto e assinatura da pessoa que tem deficiência. Se ela não tem assinatura, a digital. O CPF também é necessário. Atestado médico que comprove a deficiência, que ela é permanente, ou se tem temporária, se a deficiência é temporária, a duração dessa carteirinha é de 3 meses, tá? Então, realmente é muito importante. E cópia simples, do CNH da pessoa que vai dirigir o carro, da pessoa que está dirigindo e comprovante de residência. Também quem tem autismo tem direito a filas preferenciais. Então você pode exigir, se está no banco, se está no comércio, que tenha essa fila presencial. E o outro benefício que as pessoas com autismo, que têm deficiência intelectual, que têm deficiência física e motora, que tem uma deficiência permanente, é o benefício de prestação continuada, que é o BPC, o LOAS. Então, você que tem autismo, que tem filho autista, que tem algum problema, e hoje a gente sabe o quanto muitas pessoas têm, Até vocês deixem aqui nos comentários se vocês conhecem alguém que tem autismo, que tem alguma deficiência. Então, a gente sabe que hoje é a deficiência que mais aparece nas crianças, Então, eu só no meu círculo de amizade e de família tem várias crianças que têm problema com autismo. E você
tem direito sim a um benefício assistencial. Bom dia, seu Geraldo, dona Márcia, dona Terezinha, muito obrigada por estar aqui na live, seu José. Se vocês puderem compartilhar essa live com os conhecidos de vocês, eu fico muito agradecida. Então, esse benefício assistencial, ele é destinado para a pessoa que tem deficiência e também para os idosos acima de 65 anos de idade. Contudo, é necessário que o grupo familiar preencha alguns requisitos, então a gente tem alguns requisitos necessários. Essa live, esse encontro também, ele vai ser transmitido na Rádio Itapuí 100.3. Então aqui o pessoal da Rádio Itapuí vai o meu abraço carinhoso aqui da Daniela Rocha, advogada, né, especialista em aposentadoria e benefícios do INSS. Então, estamos falando de benefício de prestação continuada, o LOAS, que é direito da pessoa que tem deficiência ou pessoas acima de 65. O que é necessário? Tem alguns requisitos e eu vou falar sobre eles agora. O benefício assistencial para a pessoa com deficiência, você pode receber esse benefício, só que ele se destina para pessoas de baixa renda. E o valor desse benefício é de um salário mínimo, então R$ 1.320. E esse benefício ele é ajustado todos os anos. No momento que sobe o valor do salário mínimo, também sobe o benefício assistencial. O benefício assistencial, ele não dá direito a 13º. Ele é um benefício que você vai receber todos os meses. E como é que você vai requerer esse benefício junto ao INSS? Esse benefício você vai poder pedir pelo Meu INSS, pelo aplicativo, pelo site e também pelo telefone, que é o 135, tá? Então, você pode, sim, solicitar através desses 3 canais de atendimento do INSS. E quais os documentos necessários para você solicitar esse benefício assistencial por deficiência para quem tem autismo? Cadastro único. O que é o cadastro único? É um cadastro que você vai fazer no CRAS, e esse cadastro do CRAS, ele você vai fornecer lá no CRAS os dados da sua família. Quem que mora na sua família, se é o marido, se é a esposa, se tem filhos, quem mora. E quando for fazer esse cadastro, vai ser perguntado a renda familiar. Então, o cadastro único é o primeiro documento que a gente precisa para solicitar esse benefício. Então, se você não tem, você tem que providenciar, ir no CRAS da sua cidade e solicitar. E lá no CRAS você vai colocar essas informações. Caso você já tenha o cadastro único, é interessante você atualizar esse cadastro único. Por quê? Porque se ele estiver desatualizado, o INSS depois vai te solicitar que você vá lá e atualize. Então, para a gente evitar que demore mais o seu benefício assistencial, é necessário sim, já vai lá, atualiza o seu cadastro, tá? Documento de identificação. O documento de identificação é de todas as pessoas que residem na casa, não é só da pessoa que tem deficiência. Então, por exemplo, se eu tenho numa casa 4 pessoas que moram ali, junto com essa pessoa que tem a deficiência, a gente precisa do documento dessas 4 pessoas. Então, se você que está nos escutando, ou na Rádio Itapuí, ou aqui no YouTube, ou aqui no TikTok, saiba que antes de você solicitar, vá lá, organize os documentos de todo mundo que reside na sua casa. Identidade, CPF, tudo isso vai ser necessário. E comprovante de gastos do grupo familiar. Esses comprovantes é muito importante a gente ter com a gente. Por quê? Porque se caso o INSS negue o seu benefício e a sua renda ultrapasse de 1/4 de salário, vai ser necessário a gente entrar com pedido judicial. E no pedido judicial, depois eu vou explicar como é que funciona, mas esses comprovantes de gastos vai ser muito válido na hora que a gente vai comprovar para o INSS que aquele valor que a gente recebe, ele não é suficiente. Então, pega uma pastinha, guarda tudo. Conta de luz, conta de água, aluguel, conta de supermercado, farmácia, médico, tudo isso você vai lá e guarda, porque vai ser necessário
caso a gente entre com pedido judicial. Seu Mário, muito obrigada por ter encaminhado essa live, esse bate-papo aí para outras pessoas. Muito obrigada. Então, atestado médico e exame médico também é necessário que comprove a deficiência e esses comprovantes de gastos médicos e tratamento médico, tá? Então, agora eu quero dizer para vocês quais são as regras. O que o INSS leva em conta na hora de aprovar esse benefício assistencial? O que o INSS leva? O INSS leva em consideração a renda familiar, que ela tem que ser igual ou inferior a 1/4 de salário para cada membro da família. Então, por exemplo, a gente tem 4 pessoas, a gente vai pegar 1.320 e vai dividir por 4 pessoas. Se a renda for maior que isso, o INSS não vai te dar de imediato. Claro, se tu comprovar que tem gastos muito elevados, despesas com médico, com remédio, no judicial a gente consegue muitas vezes reverter essa situação. Por isso que é necessário você ter guardado esses gastos que você gasta todo mês, mensalmente. Dependência de terceiro para o desempenho das atividades do dia a dia. Então, vai ser, quando você for solicitar um benefício assistencial por deficiência, vai ser passado por uma perícia médica. E essa perícia médica vai avaliar se realmente você necessita de terceiros, de pessoas para te ajudar nas tarefas do dia a dia. Então, por isso que é necessário aqueles atestados, exames médicos, tá? Comprovante do orçamento com gastos médicos. Por exemplo, fui no médico, tem que comprar um remédio. Então, esse remédio que você vai comprar, primeiro pega a receita do médico, guarda a receita para comprovar que aqueles remédios que você toma foi indicação do médico. Isso também é bem importante, tá? E ter a inscrição no cadastro único que eu já tinha relatado. Se caso você não tenha, você vai ter que fazer. Se tiver já, vai lá e atualiza para não dar problema, tá? E agora, o que não entra na renda mensal? O que não entra? Por exemplo, se na minha família eu já tenho uma pessoa que recebe um BPC, já recebe um benefício por deficiência, um benefício por idade, esse valor desse benefício não vai ser somado na renda familiar. Então, isso é muito importante. Então, se você, na sua casa, tem 2 pessoas que têm deficiência, ou tem um idoso, além de 65, que não tem renda, você pode, sim, solicitar outro benefício assistencial. É possível. Bolsa Família também não é computado como valor de renda familiar e a remuneração de estágio também não é contado. Então, essas 3 hipóteses de renda não é somado à renda familiar, tá bom? E agora, eu quero dizer para vocês quem é considerado parte do grupo familiar. Vamos lá. Só vou tomar uma água, porque eu engato aqui uma primeira e vou lá. Quem quiser compartilhar conosco, se tem alguma situação nessa da sua família, ou se conhece alguém que tem um problema, que está enfrentando essa mesma situação, compartilhe aqui conosco nos comentários. O pessoal da rádio pode mandar para a rádio, se quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, que depois a gente vai respondendo. Então, quem é considerado grupo familiar para a questão de benefício assistencial? É o requerente, a pessoa que vai solicitar, que é no nome da pessoa que tem deficiência, o cônjuge, o marido, a esposa, o companheiro, é considerado também do grupo familiar, pai, mãe, madrasta, padrasto, tá? Filhos, irmãos solteiros. Eu tenho irmãos que moram na residência, que são solteiros, que não são casados, também entram no grupo familiar. E filhos também que estão morando ali, menores, que tem a guarda, que tem a tutela. Então, esses também contam como grupo familiar. Agora, uma pergunta que muitas pessoas me questionam. Daniela, o meu pedido foi negado, o INSS não aceitou o meu pedido de benefício assistencial. O que eu posso fazer? A gente tem 2 alternativas para ser feitos. A gente tem um recurso administrativo junto ao INSS, que geralmente leva em torno de 1 ano e meio a 2 para ser julgado pelo INSS, e esse recurso não precisa de advogado para você fazer esse recurso. Então, você teve seu benefício assistencial negado, você pode entrar com esse recurso junto ao INSS. Bom dia, dona Janete, muito obrigada por ter compartilhado a live com mais pessoas, muito obrigada.
Então, o que acontece? Foi negado o seu benefício. Então, você pode entrar com recurso administrativo junto ao INSS ou você pode entrar com ação judicial. E nessa ação judicial, o juiz vai marcar um perito, né, para fazer uma perícia médica para realmente ver se seu diagnóstico realmente te incapacita, se realmente aquele problema de saúde pega e te incapacita para o trabalho, tá? Te incapacita para fazer as atividades do dia a dia, né? E o juiz também vai marcar uma perícia com assistente social para ver a tua situação familiar, a tua renda familiar. Por isso que é muito importante vocês terem guardados aquelas despesas médicas, aquelas despesas da família, água, luz, aluguel, despesas com mercado, com farmácia, com médicos. Então é bem importante, por quê? Porque assistente social vai ir até a sua residência para ver como é que é a tua situação da sua casa e também para ver a situação da sua família. Então é muito importante você ter guardado esses documentos, tá bom? Então, gente, eu já estou finalizando a nossa live sobre benefício do autista. Se vocês têm mais alguma dúvida, mais algum questionamento, pode mandar aqui nos comentários, ou no YouTube, ou aqui para o WhatsApp da rádio, que vai ser um prazer responder vocês. Então, eu, Daniela Rocha, me despido de vocês, estou me despedindo e na próxima semana a gente volta aqui para falar sobre assuntos do INSS, que é de extrema importância. Quanto mais a gente tem conhecimento dessa área, mais chances a gente tem de ter os nossos benefícios concedidos. Um abraço para todos os ouvintes, para todos que estão nos assistindo aqui no YouTube. Um abraço, até mais.